Gestão de ativos em serviço. O objetivo desse capítulo é o de delinear, em síntese, a organização e as funções envolvidas no fornecimento e suporte ao gerenciamento de ativos em serviço ao longo de sua vida útil. Ativos em serviço são aqueles já implantados e em uso corrente dentro da organização. Os ativos em serviço podem ser chamados de frota, independentemente do seu tipo. Objetivos de suporte em serviço. O suporte de ativos em serviço envolve a garantia de que os ativos implantados sejam capazes de cumprir a função pretendida ao longo de sua vida útil. Os objetivos são atingir as metas de negócios, fornecendo capacidade produtiva, disponibilidade, qualidade, segurança e atendendo aos padrões regulatórios. Políticas de suporte bem direcionadas e níveis correspondentes de despesas, incluindo manutenção, permitem que os ativos apoiem de forma eficaz as metas de negócios, economizando dinheiro, evitando a substituição prematura e reduzindo a necessidade de equipamentos adicionais. A gestão do suporte em serviço é baseada no planejamento de suporte logístico na fase de aquisição, na integração das atividades em toda a gama de ativos implantados e lidam com as circunstâncias correntes à medida que evoluem ao longo de vida útil. As atividades a seguir são necessárias para dar suporte aos ativos implementados. Planejamento e gerenciamento de continuidade de ativos. O gerente de suporte de ativos deve manter informações sobre a capacidade necessária dos ativos, a implantação corrente de ativos, excedente ou escassez nos níveis de estoque de ativos, condição do equipamento, configuração e status de modificação, situação do suporte logístico, vida útil restante e requisitos e planos para manutenção e renovação mais profundas. Essas informações serão usadas como base para decisões relacionadas à implantação de equipamentos, aquisição de peças sobressalentes e de reposição e à política de manutenção de equipamentos, especialmente em relação a revisões ou manutenção mais profunda, renovação e descarte. Atividades de suporte em serviço, a manutenção. Este é um requisito básico, separado da função de gerenciamento de ativos. Pode ficar sob o controle geral de um gerente ou chefe de ativos. Uma ligação estreita e feedback regular entre o gerenciamento de ativos e a manutenção é importante para a entrega eficaz do desempenho dos ativos. Planejamento de instalações e recursos. É o planejamento das instalações para manutenção e para o suporte logístico em toda a organização e existe ao longo de toda a vida do equipamento implantado. Isso requer um plano de equipe de manutenção, um plano de treinamento de manutenção e o balanceamento de cargas de trabalho da equipe de manutenção. Sistemas de informação de ativos. Planeja, desenvolve e provê suporte na aplicação, desenvolvimento e continuidade para aplicativos de gerenciamento da manutenção dos ativos. Gestão de peças sobressalentes e consumíveis. Na fase de aquisição, normalmente haverá uma compra inicial de equipamentos consumíveis, sobressalentes e rotativos. Uma vez que o equipamento está em serviço, a aquisição contínua de consumíveis, sobressalentes e rotativos torna-se parte da função de gerenciamento de ativos em serviço. Isso inclui monitorar e controlar os níveis de estoque, incluindo questões como a definição de controles de reabastecimento, estabelecimento de reservas e pools de reparo, monitoramento de contratos de aquisição e criação de novos contratos. Importante manter-se atualizado com as mudanças técnicas
e com as mudanças de fornecedores e serviços de suporte. Conscientização e respostas às questões regulatórias. Conscientização é resposta às necessidades relacionadas a questões regulatórias, como segurança, saúde, meio ambiente e propriedades técnicas dos ativos. Requisitos legais para atividades de inspeção e manutenção. Análise de risco e gestão de risco. Monitoramento e resposta aos desenvolvimentos técnicos. Avaliação da importância dos desenvolvimentos técnicos para as operações e para os requisitos dos ativos. Aplicação de desenvolvimentos técnicos em manutenção. Por exemplo, monitoramento das condições e o cuidado proativo dos ativos em vez de uma abordagem corretiva. Deve-se ter cuidado para garantir que as alterações sejam totalmente comprovadas por pessoas tecnicamente qualificadas e autorizadas, antes que as alterações sejam feitas. Decisões de implementação de desenvolvimento. Melhorias ou modificações técnicas surgirão de tempos em tempos. O problema é como uma mudança específica deve ser implementada. Os fatores a serem considerados são: se for essencial por razões operacionais, de segurança ou regulamentares, será necessária uma implementação imediata. Se significativamente vantajoso, mas não essencial, uma implementação em fases será mais adequada. Se apenas moderadamente vantajoso, a mudança pode ser efetuada como e quando for conveniente fazê-lo. Se faz necessária uma decisão política, categorizando a mudança e estabelecendo regras de implementação. Gestão de mudanças. Sempre que mudanças são implementadas, um processo de gestão de mudanças deve ser aplicado, de modo a garantir que as mudanças sejam avaliadas, gerenciadas, efetivamente controladas e comunicadas. O objetivo é garantir que o benefício máximo seja alcançado com as alterações propostas e que não haja efeitos adversos para a saúde e segurança, nenhum dano à planta ou ao equipamento, aos requisitos legislativos sejam mantidos e os impactos negativos no desempenho sejam evitados. Gerenciamento de configurações. Manter registro da situação de configuração dos equipamentos em serviço, tais como entrada, inputs em decisões de modificação, atualizações de planejamento, incluindo disponibilização de equipamentos, tempo de trabalho e instalações e gerenciamento de contratos. Conscientização e planejamento de manutenção mais profundos. Conscientização do estado do equipamento em relação às necessidades de manutenção mais profundas. Planejamento de uma manutenção mais profunda, por exemplo, o planejamento de desligamentos de sites em toda a organização, de modo a minimizar o impacto das metas de negócios e ser consistente com a disponibilidade de recursos de manutenção. Organização dos contratos de manutenção mais profundos. Melhoria contínua. Melhoria contínua significa buscar continuamente fazer melhorias em procedimentos e processos. O acúmulo de pequenas melhorias pode, com o tempo, gerar benefícios substanciais. Deve-se ter cuidado para garantir que as alterações sejam totalmente comprovadas por pessoas tecnicamente qualificadas e autorizadas antes que as alterações sejam feitas. Estudos piloto e uma revisão formal das possíveis consequências são recomendados antes que uma proposta de melhoria seja adotada. Organização para suporte em serviço. A estrutura necessária para a organização do suporte de ativos em serviço é mostrada na figura, onde vemos o suporte de ativos em serviço como parte da atividade de cada grupo de gestão de ativos.
O grupo de suporte de ativos em serviços gerencia, em nível estratégico, as atividades envolvidas nos aspectos logísticos e técnicos dos ativos já implantados. A atividade detalhada de manutenção será realizada por departamentos de manutenção e oficinas que podem fazer parte de uma divisão operacional ou podem estar diretamente sobre a função de gestão de ativos ou ainda podem ser terceirizados. As equipes de engenharia, finanças e jurídico trabalham com o pessoal de suporte em serviço para fornecer gerenciamento integrado das funções de suporte. Em uma organização menor ou descentralizada, o gerenciamento de ativos em serviço pode se combinar com as funções de gerenciamento de manutenção. A equipe do grupo de suporte em serviço será composta por mantenedores e pelo pessoal de operações experientes, pessoal de suporte técnico ou de engenharia, particularmente aqueles familiarizados com equipamento relevante. Engenharia e serviços técnicos. A função da engenharia e dos serviços técnicos é o de desenvolver, manter e aplicar conhecimentos técnicos nas principais áreas de atividade, tais como lidar com os aspectos mais técnicos da operação e da manutenção do equipamento, fornecer recursos que respondam a problemas técnicos que não possam ser resolvidos pelos gerentes de linha e mantenedores, manter contatos com fabricantes de equipamentos originais, com serviços de suportes locais e com fornecedores. Manter conhecimento dos desenvolvimentos técnicos, incluindo técnicas de monitoramento de condições, por exemplo, através de digitalização. Realizar estudos de problemas técnicos que levem à melhoria na confiabilidade, facilidade de manutenção e a disponibilidade. Dependendo do tamanho e da dispersão da organização, eles podem ser centralizados em maior ou menor grau com o gerenciamento de ativos da empresa. Alterações técnicas em ativos, ou operações ou regimes de manutenção devem ser aprovadas pela autoridade técnica apropriada antes da implementação. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa na implementação de uma gestão de ativos físicos estruturados. Agradecemos sua atenção e conto com vocês para o próximo capítulo.